Salve galera, começando mais um episódio do Incendiados Podcast e o nosso convidado de hoje ele vai falar sobre pregação do evangelho na faculdade, vida cristã sendo jovem. Vem com a gente nessa? Bora! É isso aí galera, começamos mais um episódio do Incendiados Podcast. Hoje eu tô aqui com o meu irmão Brenner. Como é que você tá, irmão? Na paz? Tudo certo? É isso. Seja bem-vindo. Como é que foi seu dia? Obrigado. Hoje meu dia foi top, trabalhei hoje também, com esse calor também, né? Mas, então, tamo aí, vamos fazer esse episódio um episódio muito abençoado. Você trabalha e faz o quê? Eu sou estagiário comercial, mano. Trabalho numa empresa que ela vende produtos infantis. Não sei se você conhece a marca Kiko. Se escreve Chico, né? Mas é que como ela é italiana, se fala Kiko. E aí eu faço estágio já tem 1 ano e 1 mês nessa empresa. E eu vendo... Na verdade, eu não sou a parte de vendas, né? Tem a parte do pessoal de vendas. E aí eu sou a parte comercial, que é o pessoal, tipo, representante de venda chega e fala com a gente faz os pedidos e, enfim, de lá a gente já manda pro armazém e aí eles entregam. Isso aí. Muito bom. Deixa eu falar um negócio pra você que chegou até aqui, abriu esse vídeo, tomou um pouquinho do seu tempo aí pra assistir a gente. Curte esse vídeo aí, comenta bastante, compartilha e já faz isso agora, gente, senão você vai esquecer. Porque você coloca na cabeça, no fim do vídeo eu vou curtir, não curte. Então já agora, já vai lá, deixa o like, porque o YouTube entende que o vídeo é relevante e ele começa a passar pra frente esse vídeo e nos ajuda a engajar o conteúdo. Então bora lá, o Brenner vai contar a história dele, falar de como ele conheceu Jesus, como ele faz e o que ele faz pro reino. Brenner, começa mostrando pra gente, contando como que você conheceu Jesus, como é que foi a sua história. Bom, para começar falando dessa história, eu tenho que voltar um tempinho, porque eu sou batizado desde 2014, então... Mesmo ano que eu, hein? Sério? Mesmo ano. Eu sou de fevereiro. Não, então você batizou antes, você ganhou. Então... O meu é quase isso. Então vai fazer 10 anos em fevereiro, 14 de fevereiro que eu faço 10 anos de batismo. Só que minha história com o evangelho começou bem antes. Eu acho que quando as pessoas falam que nasceu em berço evangélico, eu posso dizer isso. E é muito louco também que o meu discipulador, inclusive, ele fala pra mim algo que eu concordo bastante. Ele fala a questão do nosso testemunho. Ele fala que o testemunho mais bonito é aquele testemunho que você sempre esteve ali. Você sempre esteve nos atos, né? Que você sempre esteve no caminho. Claro, glória a Deus por aquele testemunho que você já esteve no mundo, que você provou do que não era certo e hoje você está no caminho. Só que eu concordo com ele que o testemunho mais bonito que o Senhor quer que nós temos é esse testemunho que nós sempre estivemos entendendo que Ele é o nosso Senhor. Eu posso dizer que o meu testemunho ele tem um pouco disso porque faz um pouco de parte da minha essência. Eu vou explicar por quê. Enfim, desde que eu nasci, minha mãe ela sempre explicou pra mim e pra minha irmã. Eu tenho 2 irmãos, 3 comigo, e ela sempre explicou pra mim e pra minha irmã. A diferença de idade pro meu irmão é de 9 anos, então ele sempre foi mais velho, então tipo, obviamente, mas ele sempre foi maior, enfim. Só que a criação que eu tive com a minha irmã foi bem parecida, que já são 2 anos de diferença. Então eu e minha irmã, a gente sempre cresceu entendendo e aprendendo o caminho. Por mais que, por exemplo, minha mãe não fosse cristã na época que a gente era pequenininho, a gente sempre soube o caminho certo. Ela comprava aqueles DVDzinhos do pessoal do Diante do Trono e toda vez que eu vejo esses vídeos eu lembro da minha infância. Mas enfim, e foi muito louco, porque antes da minha conversão, minha mãe se converteu. Foi através do meu tio, irmão do meu pai. Ele fazia um tempo de discipulado lá com a minha família lá em casa. E foi onde minha mãe ela conheceu o Senhor Jesus, né? E aí nesse tempo, eu tinha, sei lá, uns 8 anos, 7 anos por aí. Ela se converteu. E aí ela sempre levando a gente pra igreja, pra gente conhecer, a gente sempre conhecendo. Sempre estando envolvidos. E eu sempre entendendo que realmente era isso que eu gostava de fazer, era lá onde eu gostava de estar. Desde sempre você já tinha essa consciência. Isso, eu sempre gostei de estar no meio das pessoas, de sempre aprender. E aí eu, com 10 anos, que foi de 9 para 10 anos, né, que foi em 2014, eu tomei a decisão de me batizar. Hoje, eu acho que eu poderia ter esperado um pouco,
ter amadurecido um pouco mais as ideias. Mas eu não me arrependo de ter me batizado naquela época, porque eu acredito que de lá pra cá eu tenho amadurecido bastante, é um amadurecimento constante. Então, quando eu tinha 9 para 10 anos eu me batizei, e aí, enfim, de lá pra cá foram vários altos e baixos, né, como toda a vida de crente. Enfim, andei por um momento com o pessoal que eu me batizei, aí por um momento também eu fiquei sem igreja, eu fiquei com eles, sei lá, até os meus 13 anos, e aí por conta de algumas desavenças com alguns irmãos de lá, que já estão resolvidas, graças a Deus, a gente acabou saindo, e aí saiu eu, minha irmã e minha mãe, e aí, a gente ficou um tempo sem ir para algum lugar, até porque a gente estava um pouco frio na fé, né? Foi um tempo que a gente... E aí, eu já tava naquela fase de adolescência, sabe? Tipo, nessa época... A fase perigosa. Exatamente, essa fase um pouquinho que a gente quer se rebelar, sabe? E aí, foi com meus 14 anos, não, foi um pouco antes, com meus 13 anos, mais ou menos, eu fiquei sem uma igreja, e aí foi até o ano de 2019 que eu fiquei sem igreja, né? Então eu fiquei quase a minha adolescência inteira indo pela influência dos meus amigos, enfim, na escola. Mudei de escola em 2018 também. Mas algo muito louco que eu sempre vi na minha vida foi que o meu jeito, eu sempre tinha meus princípios e valores. Então por mais que eu estava vivendo essa fase rebelde, né? Por mais que eu tinha essa fase que eu estava um pouco confuso na fé, eu acho que por mais que eu podia me deixar levar em algumas ideias dos meus amigos, algumas outras eu não negociava. Então, a questão de eu nunca ter bebido, nunca ter fumado, eu acho que isso fez muito parte, apesar do momento que eu estive um pouco distante do Senhor, acredito que o Senhor também sempre esteve cuidando de mim. E aí eu entrei na Batista, onde eu estou hoje, né, em 2019. Sua igreja é a Batista? Batista do Povo, lá de Vila São José. E aí eu entrei lá em 2019, só que ainda assim eu tava um pouquinho ainda num processo de, sabe, meu coração ainda tava, não queria estar aqui, mas enfim, eu ainda fui porque minha mãe foi, minha irmã foi, e aí nós fomos todos juntos, e aí foi um processo lá também, porque logo em 2019 eu cheguei, aí em 2020 chegou a pandemia, aí todo mundo teve que ficar em casa, aí eu fiquei um pouco mais recluso, mas eu acho que foi um tempo bom, que eu pude me conhecer mais, pude conhecer mais a minha família. E aí foi onde eu deslanchei. Aquele menino que era muito tímido, hoje é uma pessoa que é bem extrovertida. Eu gosto muito de um relacionamento com as pessoas, eu gosto muito de conversar, gosto muito de estar com os meus amigos, de conhecer gente. Enfim, aí de lá pra cá eu só fui me envolvendo nos ministérios, me envolvendo com as pessoas, enfim, tendo essa ardência no meu coração, né, de levar a palavra do Senhor para as vidas que estão à minha volta. Sua história é muito parecida com a minha, muito Sério? mesmo. A Paula tá até rindo ali no fundo, porque até a época... Quantos anos você tem? Eu tenho 19 anos. 19 anos? Uhum. Eu sou mais velho, né? Eu tenho 24 anos, mas eu me batizei com 14 anos, em 2014, e foi mais ou menos isso, só que eu permaneci na mesma igreja, que é a diferença básica, porém, na escola, eu era crente porque eu ia para a igreja, mas eu não tinha essa consciência na minha mente de, eu sou cristão, eu preciso mudar isso aqui, eu preciso pregar o evangelho, não. Mas eu tinha os meus valores que eu não negociava, tinha coisa que eu falava, isso aqui é demais para mim, eu não vou fazer. Eu fui passando por essa fase difícil, sem negociar alguns valores, mas também entendendo que não tendo a consciência do que eu realmente tinha que fazer. E em algum momento da minha vida, há uns 2 anos atrás, até menos isso, eu comecei, minha mente começou a abrir mais, o coração começou a incendiar mais, falar, não é só isso, tem mais. E aí entra o evangelho, e a gente entra e percebe que não é só viver, é transbordar aquilo que a gente aprende a falar, é levar uma mensagem. Exatamente. E quando isso entra no coração, aí começa a sair os propósitos, aí você fala, eu começo a me envolver com o ministério, começo a falar de Jesus. E isso vem a cada dia e é uma chama que não se apaga. Exatamente. E quando a Bíblia fala, a chama do altar não pode se apagar, é essa chama que a gente não pode deixar... Tem que sempre alimentar essa chama. Sempre alimentar. A gente canta, né? Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, mas tem que manter a lenha, não adianta a gente deixar pra lá. E você começou a se envolver com isso, e aí como é que foi
as experiências logo de cara? Bom, tipo, eu acho que muito se dá por conta do pessoal da minha igreja também, que eles sempre, tipo, nunca me deixaram sozinho, sabe? Minha igreja, ela é consideravelmente grande, né? Tem quase 2.000, acho que já bateu 2.000 membros. A sua igreja aqui de São José? Isso, a unidade de São José tem quase 2.000 membros. Mas, tipo, algo que sempre me impactou foi muito a forma como eles tratavam a gente de uma forma única, sabe? Então, tipo, eu sempre me senti cuidado pelas pessoas da minha igreja. E aí, enfim, lá eu comecei a me envolver com esse pessoal, tanto que tem algumas pessoas dessa igreja são da célula, né, que a gente vai falar daqui a pouco, da célula da faculdade. E aí, enfim, lá eu comecei a me sentir à vontade para fazer o que eu mais gostava. Então, nessa época eu mexia com música, né, eu fazia alguns beats de trap. E aí o pessoal começou a me chamar, e aí nessa época eu entrei pro som, nessa época eu digo em 2020, um pouquinho depois da pandemia. E aí eu entrei pro som lá na minha igreja. E aí nisso que eu entrei pro som, na verdade eu entrei pro som dos pré-adolescentes primeiro, que é o culto dos pré-adolescentes que nós fazemos. E aí depois eu passei pro som da igreja em si, onde eu fazia os cultos, enfim, no som. E aí beleza, aí entrei nesse processo do som. Só que eu sempre soube que o som era mais um hobby que eu fazia, não era algo que, é isso que eu quero fazer, isso que eu quero levar o ministério para as pessoas. Era secundário. Exatamente. E aí, meu coração sempre ardeu pelas vidas que estão à minha volta. E aí como? Eu sempre entendi que o Senhor ele quisesse que as vidas das pessoas à minha volta fossem impactadas através da minha forma de viver. E essa é a forma que eu levo o evangelho para as pessoas. Eu sempre tomo um certo cuidado na minha forma de agir, na minha forma de viver. E aí, enfim, isso se encaixou muito com a célula na minha igreja. Eu amo muito célula, eu amo muito o movimento de célula, porque é na célula onde as pessoas que estão à minha volta podem ser cuidadas, podem ser tratadas e podem ser curadas. Quando você fala célula, que o pessoal que não conhece, o que seria uma célula? É como se fosse um pequeno grupo. Então é uma extensão da igreja, né? Onde a gente se reúne na casa de algum membro. A gente faz cultos nas casas. Exatamente. Então a gente louva o Senhor, a gente discute um pouco sobre a palavra. E lá na nossa igreja, a célula é como se fosse um momento de compartilhar. Então não é só um cara fala, o pessoal ouve e vai embora. Não, é tipo, é isso. Conversa, né? Exatamente. E é onde a gente realmente senta à mesa e conversa sobre o Senhor. E enfim, aí isso sempre me pegou, esse movimento de célula. Eu sempre amei a célula. Eu sempre amei ver as pessoas compartilhando acerca da semana delas, acerca da vida delas. E eu sempre senti uma chama arder acerca de, aconselhar essas pessoas e sempre estar junto dessas pessoas. Que aí foi onde eu fui chamado para ser um líder em treinamento de células, né? Hoje eu sou um líder em treinamento. Iniciei nesse semestre o treinamento de liderança na minha célula na minha igreja. Se chama Overflow, que quer dizer transbordar em inglês, né? E hoje a gente tem o intuito de realmente se encher do Espírito Santo para que a gente possa transbordar e a vida das pessoas possa ser impactadas. É muito louco, porque antes eu tinha vindo de uma célula que a gente se dissipou, era uma célula de adolescentes, e aí agora, como nós somos jovens, a gente teve que ser redirecionado para uma outra célula. E aí essa célula se chamava Ágape. E tem muito a ver com o que arde no meu coração, acerca do amor do Senhor Jesus Cristo. Tanto que o meu versículo favorito, pode até parecer meio clichê, né? Porque enfim, muita gente fala acerca desse versículo, mas esse versículo me pega de um jeito, porque fala acerca do amor, né? Que é João 3,16, onde diz que se Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é muito louco, porque, às vezes a gente vê esse versículo e não entende realmente o peso disso, exatamente. Porque, o Senhor, ele... Imagina um pai que amou, um pai que tem um único filho, ele ama, a criação dele, é um ponto que ele entrega esse filho dele para morrer no lugar dessas pessoas. E foi essa a experiência que eu tive com o Senhor. O peso é enorme. Se você que está assistindo, se quiser ter um peso maior, você assiste o episódio da Vaninha e da Cris, depois assiste o do Brenner, que as duas falam sobre maternidade, sobre o amor nosso pelos filhos. Imagina Deus com o seu filho, o tamanho do peso que é isso. Exatamente. Para quem tem filho, eu imagino que o amor que você tem pelo seu filho, acho que você não consegue medir, né? Eu tenho um sobrinho e só esse amor que eu tenho pelo meu sobrinho já é gigantesco. Imagina o amor de um pai pelo um filho.
E aí imagina o amor que o Senhor tem para conosco, né? Tipo, de entregar o Senhor Jesus para morrer pela gente. E enfim, nessa célula ágape, que ágape quer dizer, é o amor ágape, né? O amor que o Senhor Jesus teve por nós naquela cruz, que é aquele amor sacrificial. A gente foi para a célula Overflow. E aí a gente está até hoje nessa célula. Na verdade, a gente começou agora nesse semestre, como eu falei. E enfim, eu tenho entendido mais acerca do meu propósito na célula, porque é onde o Senhor está falando muito comigo. Então eu tenho os meus sonhos, meus objetivos, e eu creio que o Senhor ele ainda tem muito mais a falar comigo, e aí ele utiliza esse meio da célula para que ele possa falar comigo. Enfim, e aí, enfim, acerca dos meus sonhos, já vou entrar acerca dos meus sonhos, porque o Senhor ele sempre colocou algo no meu coração também, acerca de levar essa palavra para as pessoas através das minhas atitudes, mas também sempre colocou essa vontade de levar para as pessoas de fora. E como que eu falo essas pessoas de fora? Realmente para um outro país. Eu quero muito viajar para um outro país, eu quero muito ter a oportunidade de passar um tempo fora. Não tenho certeza se eu não posso falar ainda se eu quero morar fora, porque enfim, eu nunca fui para fora. Não... Você já tem algum país em mente? Tenho. Primeiro eu quero ir para Londres, inclusive a gente tem um... Todo mundo. Não, mas é muito louco, porque a gente acha que, na verdade eu tive muito esse preconceito, pra Londres, será que é isso? Mas será que não é uma vontade do meu coração? Uhum. Porque Londres tá muito de boa, né? Você vai pra Londres, você vai ter uma vida muito boa lá. Até uma crítica que o pessoal faz com os missionários que vai pra Europa, né? Eles Exatamente. falam que o pessoal vai pra Europa pra ter vida boa. Exatamente. E aí, você vê uma África da vida que tá precisando de gente, ou um Oriente. Mas aí é que tá, né? Porque o pessoal vai mais pra África do que pra Europa. E é isso que o Senhor coloca no meu coração, porque, beleza, a África precisa de missionários, precisa de gente que esteja lá. Mas às vezes a gente acaba se esquecendo de pontos que, enfim, às vezes a gente acha que tá super de boa. E a Europa é um continente que, precisa muito do Senhor. Muito. Precisa muito do avivamento do Senhor. E eu quero ser uma ferramenta do Senhor para levar o Espírito Santo para essas pessoas, para que essas pessoas elas possam realmente sentir o Espírito Santo e, enfim, serem impactadas por esse Espírito Santo que impacta muita gente, né? Então essa vontade que eu tenho, eu acredito que não é uma vontade do meu coração, é uma vontade que o Senhor sempre colocou em mim, porque eu sempre tive esse conflito de interesse, na verdade um conflito realmente comigo, porque eu falei, será que é realmente algo que eu quero ou que o Senhor quer pra mim, né? E aí, enfim, eu sempre orei em relação a isso, mas o Senhor, ele cada vez mais tem confirmado no meu coração acerca disso. E isso causa confusão na nossa mente. Mas agora quando a gente coloca assim, eu quero ir pra Europa para pregar o Evangelho, pode ter certeza, Deus quer isso. Exatamente. Deus quer que a gente pregue o Evangelho em todo lugar. Exatamente. E quando a gente olha pra Europa, para Londres especificamente, é frio na fé. E a gente lê as histórias dos avivamentos, quanta coisa aconteceu por lá, cara. E você fala, o que aconteceu? Né? Perderam a mão no meio do caminho. Uhum. E não é só você, eu acredito que tem muita gente que Deus tem comissionado. Existem missionários brasileiros, né? Uhum. Você deve conhecer alguns que estão lá. Sim. E parece que tem um movimento acontecendo de brasileiros indo para a Europa para que algo aconteça. Vê um menino aqui também, o Renato, não sei se você viu o episódio dele, ele foi para Portugal e Espanha. Eles viajaram lá com a Dunamis lá. Uhum. E, tem muita coisa acontecendo aqui, Brasil, Europa. O Brasil é o celeiro das nações, a gente sabe disso, né? Mas é legal. E o Evangelho é maravilhoso. É muito louco. Tem uma frase, não sei se é uma frase, uma citação do Billy Graham, mas ele fala isso, que o avivamento vai vir do Brasil, né? E eu acredito muito nisso. Tem uma profecia, né? Um vídeo isso, que fala que ele está olhando pelas bandeiras. E aí ele para lá do Brasil, assim, ele fala que o avivamento vai vir do Brasil. Eu acredito realmente nisso. Eu também. Só que eu acredito também que pro avivamento vir no Brasil, é preciso ter um avivamento no Brasil. Com certeza, espalhar o avivamento. Exatamente. Então, a gente precisa entender que, antes da gente levar pra fora, a gente precisa levar pra quem tá com a gente, dentro de casa, com os nossos amigos, com a nossa família, na faculdade, né, que é o exemplo da nossa célula que a gente tem lá na faculdade. E é muito louco também, porque eu tava assistindo o episódio do Davi, né, que veio aqui,
E ele é da mesma igreja que eu, a gente é da mesma célula na faculdade. E é muito louco, porque o Davi, ele tem esse chamado evangelístico, né? Então o Davi, ele dá as caras mesmo, ele vai lá, eu acho isso muito top no Davi, de verdade. Só que eu vejo o Senhor me chamando pra algo tipo, eu quero impactar a vida das pessoas, só que a última coisa que eu preciso fazer é falar. Porque eu acredito que às vezes algumas atitudes falam mais do que palavras. E aí, essa célula na faculdade que a gente está tendo agora, eu acredito que é realmente uma resposta do Senhor para conosco. O Davi compartilhou aqui que era algo que o Senhor estava colocando no coração dele, né? Que o Senhor estava queimando no coração dele. E eu acho que é algo que o Senhor estava queimando no coração de todos que estão naquela célula. Porque é muito louco, porque assim que o Davi ele veio falar comigo, a gente já se conhecia, né? Então ele veio falar comigo, vamos fazer alguma coisa lá. Aí, tipo, na hora eu falei, caramba, Davi, isso que o Senhor queria colocar no meu coração, eu tava só pedindo, tipo, uma direção para que ele possa, sabe? Então, tipo, foi algo realmente que o Senhor, ele colocou em nossos corações e ele que tá fazendo. Então, essa célula que nós estamos fazendo na faculdade, nós acreditamos que é realmente o mover do Senhor. E nós queremos realmente que haja esse avivamento naquela faculdade, para que assim o avivamento ele possa continuar se espalhando aqui no nosso país. E aí, assim, a gente consiga levar para esses outros lugares. Porque, enfim, na faculdade a gente vê que as pessoas, elas precisam. Muitas pessoas, elas precisam simplesmente de ser abraçadas, de serem ouvidas. E é nítido isso, é nítido no coração das pessoas. Nos olhos a gente enxerga isso. Exatamente. E como que a gente vai poder fazer isso? Realmente agindo, mano. Eu sempre... algo que o Davi também falou aqui na última vez que ele veio, e eu vou falar também, que é um amigo nosso, ele costuma dizer que o sal ele só salga quando ele sai do saleiro, né? E mano, a gente precisa agir, velho. A gente precisa estar com a mão na massa. O conceito de igreja é chamados pra fora, né? Exatamente. Então, tipo, a gente não é pra ficar entre quatro paredes, mano. Tipo, se fosse pra ficar entre quatro paredes, a nossa vida tava de boa, tava tranquilo. Paulo não teria ido em tantos lugares assim, se ter sido açoitado. Jesus não teria tido o evangelho dele. Então, a gente tem que agir dessa maneira. A gente precisa colocar a mão na massa. Por mais que a gente sofra, por mais que tipo, a gente seja perseguido algumas vezes. Eu acho que o colocar a mão na massa é a gente cuidar das vidas que estão à nossa volta, é a gente cuidar das pessoas que precisam ouvir. E é isso que a gente tem feito naquela faculdade, porque a gente vê que as pessoas elas precisam sabe, do abraço do Senhor, mano. E a gente quer ser ferramenta para que as pessoas possam sentir isso, mano. Você falando sobre avivamento no Brasil, é algo que eu tenho orado, acho que tem um pouco mais de um ano, né, que Deus colocou esse tema no meu coração e foi um tema que transformou a minha vida. Eu comecei a aprender o que é avivamento. Eu comecei a estudar e ler os livros. Inclusive o livro Avivamento do País de Gales foi o segundo livro que eu li na minha vida. Eu não lia nada. Eu tinha lido Percy Jackson, Ladrão de Raios. Ah, sim. Eu não lia nada. Aí, depois de um culto, eu fui muito tocado por Jesus e eu falei, eu quero ler. Aí eu comecei lendo, por isso que ele é bem pequenininho, né? Sim. Esse livro sensacional. É sensacional, mano. Ele é muito bom. Aí, toda vez que a gente lê esses livros, eu falo isso pra todo mundo que eu empresto, que eu falo. Quando você lê, quando você escuta essas histórias, você tem duas opções. Ou você fala, eu quero viver o que esses caras viveram, ou você fala, isso é distante demais pra mim. E isso me machuca muito quando eu escuto isso. Porque eu já escutei de pessoas dentro da igreja. Você pregou uma mensagem ali, você falou sobre Pedro, sobre Paulo, e a pessoa olhar pra você e falar, não, esses homens aí não vivem mais não. Você fala de Elias, esses homens aí não vivem mais não. Aí você vai lá na Bíblia, a Bíblia fala, Elias era homem como tu, e ele orou e não choveu. E eu olho aquilo ali e aí eu falei, eu quero isso, eu quero viver. E eu comecei a orar por isso e avivamento do Brasil, eu creio que irá sim acontecer. Eu creio que tem vários pequenos grupos se voltando para isso, igual você está falando da faculdade, não é só lá. Tem igrejas se reunindo, formando grupos ali para que tratar sobre esse tema que muita gente nem conhece o que é um avivamento. E um dos pontos para que um avivamento aconteça é a unidade da igreja, né? Sim, você deve conhecer a história dos morávios, né? Daquele povo, sim, sabe, o povo lá dos morávios. Então, aquilo ali é o retrato do que tem que ser a igreja. No começo os caras brigavam, os caras falaram, quer saber? Nós não cremos em Jesus? Então vamos nos unir naquilo que nos une, que é Jesus Cristo. E a partir dali,
meu avivamento, missões, envio. É só deixar o Senhor agir. É só pegar os pontos principais da nossa fé. Você concorda comigo? Eu não quero saber se você é da Batista. Eu quero saber se você tem a sua fé. Exatamente. O nosso Deus é um só. O nosso Deus é um só. Só que a gente pega pontos secundários, debates que não são salvíficos, e a gente cria uma divisão na igreja. Sim. Então esse é um ponto que a gente tenta trabalhar bastante para que a igreja realmente chegue nessa maturidade. De poder sentar numa mesa como essa aqui e eu falar, ó, eu tenho uma visão, você tem outra, mas nós cremos em Jesus. Então vamos conversar, vamos pregar o evangelho? Exatamente. Não sei se você tem uma opinião. Não, eu acho que, tipo, se todo mundo tiver a mesma visão, tipo, o mundo estaria feito, né? O mundo está em paz. E, enfim, na própria Bíblia diz que o mundo não vai estar em paz. Não vai ter paz no mundo da forma que a gente imagina que vai ter. Mas nem por isso a gente deixa de levar o evangelho para as pessoas que precisam. Porque, enfim, pessoas vão ter visões diferentes, pessoas vão ter opiniões diferentes, convergentes. Mas a única opinião que não pode ser diferente é que o Senhor Jesus ele veio e nos salvou e, enfim, ele age por meio de nós. Uma frase que eu sempre costumo dizer é que, às vezes, e eu vou explicar, às vezes a gente não precisa fazer nada. Às vezes quem faz tudo é o Senhor. Então a gente só precisa fazer a nossa parte, quem move os palitinhos é o Senhor. E muitas vezes a gente fica querendo agir com a nossa própria mão, com as forças dos nossos próprios braços, e aí a gente sempre vê que não dá certo. E é muito louco, porque, o Senhor está falando, deixa que eu faço, só quero que você faça a sua parte, só quero que você seja meu filho, seja minha ferramenta e seja utilizado aqui. E pode deixar que eu faça esse mover. E muitas vezes as pessoas, elas querem mudar a opinião das outras, elas querem, você não pode pensar dessa maneira. Cara, Jesus, ele veio, salvou ele morreu por todos, não foi só para um que tem essa visão ou para outro. Ele morreu por esse cristão, ele morreu por aquele terrorista, ele morreu por aquele assassino, ele morreu por todo mundo. E, essa é a visão que nós precisamos ter, que o Senhor Jesus, ele age por meio de nós. Não importa a visão que nós temos, não importa, se eu sou da igreja A, você é da igreja B, se eu sou da congregação A, se eu tenho essa visão. A gente tem que entender que essa é uma verdade única, que o Senhor, ele veio e morreu por nós naquela cruz. E a vontade dele é que todos se salvem. Exatamente. Não é só, nossa, vou me privar aqui porque, enfim, esse pessoal não é, da minha laia. Não, o Senhor, ele quer que todo mundo se salve. Enfim, é por isso que nós somos chamados para fora, né? Para que nós possamos levar esse Senhor Jesus. E isso se passa até pelo pouco conhecimento do nosso próprio Deus, né? Que ele fala, a vida eterna é conhecer a Deus. Tá lá em João 17, a vida eterna é conhecer a Deus. Só que muitas vezes nós, como igreja, somos negligentes e não conhecemos a Deus. Sim. Aí nós pegamos aquele padrão nosso e nós queremos que todo mundo se torne um padrão. Só que se você for pensar a fundo, não tem como isso. Não tem como todos nós sermos iguais. E na verdade não tem que ser, porque o Brasil é uma coisa, outros países são outras, outra cultura, outro povo. Não tem como você pegar um padrão aqui, sendo que o nosso Deus é o Deus das nações. Exatamente. Então é um ponto mais profundo. É um ponto, Jesus é Deus, Jesus nos salvou. Esse é o ponto. Se tiver alguém falando contra isso, nós vamos combater e temos que combater. Agora, se é secundário, cara, então a gente tem que se unir. Exatamente. A gente tem que se unir, porque um precisa do outro. Só que a gente precisa entender, né, que pontos são esses, porque muitas vezes a gente nem sabe o que é um ponto, um fundamento bíblico, um mandamento, e o que é coisas secundárias, que pode o Breno ter uma opinião diferente da minha. E outro às vezes a gente pode aprender com a pessoa que... Muitas vezes. Exatamente. Algo que aconteceu com a gente na célula, foi algo que a gente até estava falando sobre isso antes de começar o podcast, né, acerca de jejum. E a gente, pelo menos eu tinha uma visão de jejum que, eu reformulei essa visão a partir de uma visão que um outro menino lá da célula, o Eric, ele falou. Porque a gente, eu tava falando que eu tava fazendo jejum de Instagram. E, não é assim, né? Isso não é jejum. E aí, entendeu? São visões diferentes que a visão dele, na verdade não é uma visão, isso realmente é um fato, né? Mas
Esse é um exemplo que a gente pode ter de que as visões ou as outras opiniões, elas podem mais também Te acrescentar, te ajudar, do que simplesmente você, tipo, tentar combater com ela e, tipo, não vai te levar a nada. Ou nem a pessoa vai entrar num consenso com você, nem você com a pessoa, e o Senhor Jesus vai ficar onde aí? Entendeu? Então, tipo, tem muito acerca disso. Eu acho que também tem em relação a mim, até na questão de, tipo, como eu falei que eu queria ir pra Londres, eu acho que eu não tenho choque cultural, velho. Com certeza. Então, eu acho que, tipo, nem todo mundo vai chegar... Choque cultural, choque térmico. Claro, mano, o calor que tá fazendo aqui, se quiser lá... É um fio danado, pô. Então, exatamente. Mas eu não posso me deixar parar por esse choque cultural, porque, enfim, não é porque as pessoas elas nunca viveram da forma que eu vivi que eu vou simplesmente deixar pra lá. Não, meu, tipo, as pessoas elas precisam entender, elas precisam receber esse Senhor Jesus. E o choque é absurdo, porque você tem que chegar lá pra pregar o evangelho, você vai ter que mudar a sua linguagem. Sim. Não adianta você tocar samba lá. Exatamente. Não adianta, Eles não não estão adianta. acostumados com isso, eles vão Lá distrair. é rock and roll, os caras entendeu? Uhum. Então a linguagem da igreja ali é completamente diferente pra você Exatamente. falar com aquele público, um público completamente gelado. Exatamente. E aí você vai lá pra Bíblia e fala, fiz-me de fraco pra ganhar o fraco, fiz-me de tudo Exatamente, pra talvez alcançar o meu. Então você vai lá, você vai se fazer como um europeu, Sim. gelado que curte rock. É. Se você vem pro Brasil, você coloca ali, vai pro calorzão, vou pregar no Rio de Janeiro. A gente tem que se adaptar, mano. Tipo, a gente Exatamente. tem que ser como um camaleão. Tipo, claro, a gente não pode omitir a palavra, nem omitir nossa fé, mas, meu, a gente tem que se adaptar a ponto de que as pessoas se sintam à vontade de estar perto de nós, mano. Quando a gente fala sempre esses temas, sempre tem aquela polêmica de a gente estar se adaptando ao mundo, se moldando ao mundo. Quando a gente fala sobre se adaptar, sobre se fazer de tudo, obviamente a gente não nega princípios, a gente não nega mandamentos. A gente acabou de falar. Exatamente. Existem coisas que são mandamentos bíblicos. Por exemplo, o mandamento, santidade. Seja santos como eu sou santos, ponto. Não tem conversa. Agora, tem coisas que não ferem a nossa santidade Sim. e a gente pode e deve fazer. Sim. E quando eu olho o texto de Paulo, é isso que ele está falando. Você faz de tudo, porque você é livre. E você não está pecando por causa disso, você está alcançando uma alma. Exatamente. Mas é realmente algo que a gente tem que ter muito cuidado. Porque é muito fácil também pra gente se amoldar aos padrões deste mundo, né? Tipo, o mundo ele vai querer nos atrair de uma maneira que, enfim, ainda mais nós que somos cristãos, tipo, é como se a gente tivesse com um alvo e o inimigo tá mirando esse alvo. Então o inimigo vai sempre tentar nos derrubar de alguma maneira. É como se a gente estivesse declarando guerra pro inimigo. E é exatamente o que a gente está fazendo, né? Então, exatamente. E aí, enfim, eu acho que a gente não deve se amoldar aos padrões deste mundo, mas a gente deve, tipo, viver de uma maneira que a gente consiga conviver com o mundo, porque, querendo ou não, a gente vive em um mundo, a gente vive em um meio de pessoas que, enfim, nem todo mundo professa a mesma fé que a gente. Então a gente precisa viver de uma maneira que a gente respeite a nossa fé, que a gente, enfim, não renuncie nada do que está aqui na Bíblia, mas ao mesmo tempo que as pessoas elas possam ver que a gente não é aquela pessoa religiosa Sem que... parecer um alienígena. Exatamente, tipo, meu, não vou chegar perto de você porque você não professa a mesma fé que eu, não posso simplesmente chegar perto... Não é isso. Jesus, ele sentou junto com pessoas que precisavam, né? Jesus, ele falou que quando se está doente, você precisa ir ao médico. E, enfim, então... tem muito disso, né? Tipo, Quando a gente olha para a Bíblia, o exemplo da lepra, por exemplo. No Antigo Testamento as pessoas se afastavam. Quem estava com lepra era isolado ali. Sim. E ninguém podia chegar perto. A lepra representa o pecado na Bíblia. Só que quando chega lá com Jesus, Jesus não só chega perto, como Jesus toca e cura. Exatamente. Então, ali, Jesus tira o pecado. João Batista falou, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós vivendo dentro do mundo, um mundo de pecado, um mundo maldoso, mas nós não nos corrompemos. Né? E ainda mais, nós estamos lá dentro do mundo para trazer as pessoas para a luz, Exatamente. para transformar eles pela nossa mente. Né? Exatamente. E é para isso que nós somos chamados, né? Exatamente. O Senhor, ele fala, ide por todo mundo e pregai para as nações. E claro, nem todo mundo vai precisar ir para fora do país para falar algo, enfim, ser um missionário para falar lá em Londres ou na África, que a gente tava falando. Meu, tudo começa, tipo, com você, tipo, dentro da sua casa, como é que você tá? Tipo,
Tipo, bem com a sua família, como que tá o seu relacionamento com o Senhor e com a sua família, tipo, como que tá sua vida devocional, né? Isso conta bastante, porque Conta muito, cara. não tem como a gente transbordar de algo que a gente não tá cheio, mano. E a gente só vai conseguir estar cheio, a gente só vai conseguir tá transbordado desse Espírito Santo quando a gente se enche realmente desse Espírito Santo. E como que a gente vai se encher? Tendo um relacionamento com o Pai, tendo uma vida devocional diária, tendo uma vida de oração, tendo uma vida de relacionamento com o Pai. É a mesma coisa que um filho e um pai, né? Um filho que não se relaciona com o pai não vai conversar com o pai dele. Então é preciso ter esse relacionamento com o seu pai. Porque, enfim, eu tenho certeza que o Senhor, ele quer ter esse relacionamento com a gente. Com certeza. Só parte da gente. É o primeiro chamado Exatamente. de relacionamento. Exatamente. Meu, e a gente bate muito forte nessa tecla. Quase todo episódio a gente fala a mesma coisa aqui, porque é uma guerra que a gente tem travado com os crentes que só querem ser crentes uma vez por semana. Eles só querem se abastecer domingo. A gente fala isso toda vez, mas nós não cansaremos de falar, porque se você não tiver um relacionamento com o Pai, você não vai ter uma relação genuína com Ele, você não vai conhecer Ele de verdade. Fizeram até um vídeo esses dias lá na igreja, né, que se você beber água só no domingo, você vai morrer de sede. Esse vídeo não é sobre água. Meu, é exatamente a mesma coisa que acontece. Exatamente. E quando você tem um relacionamento com Deus, você começa a entender que a vida cristã ela é muito mais profunda. Muito mais profunda. Você vê Jesus no dia a dia. Você vê Jesus no trabalho. Em cada passo ali, Jesus nos guiando. E isso é maravilhoso. E pessoas que não têm essa experiência, eles não conhecem a Deus. Aí qualquer coisa que acontece, acabou. Porque eles abandonam aquilo que eles não conhecem. Não conheceram, não procuraram um relacionamento. Exatamente. É muito louco quando você falou acerca de as pessoas viverem isso só num dia da semana. Porque é isso que muitos cristãos fazem, né, mano? Tipo, é triste a gente ver que muitas pessoas não entendem acerca disso. Mas eu acho que funciona também até como um sacrifício. Porque muitas vezes, nem sempre a gente vai estar com vontade de, por exemplo, ler a Bíblia, né? Ou nem sempre a gente vai estar com ânimo para orar. Mas é algo que a gente precisa fazer porque a gente entende que é necessário. Quem falou que precisa ter vontade para ler, né? Exatamente. Tipo, onde que tá escrito isso? Não tem, mano. Só que ao mesmo tempo a gente pega um Instagram assim e a gente fica horas e horas com vontade ou sem. Exatamente. A gente pega o Instagram lá sem vontade de ficar lá, ó. Exatamente. E aí, tipo, isso é algo que eu tenho me cobrado bastante também, porque eu sempre fui muito chegado no Instagram. E aí a palavra, onde é que fica nisso? E isso é só um exemplo de vários que a gente tem durante a nossa caminhada, né? Porque, enfim, é importante a gente ter essa vida devocional com o Senhor, é importante a gente ter uma vida de relacionamento com o Pai. Porque se a gente não tem uma vida de relacionamento, a gente não vai estar sensível, mano. Tipo, o Espírito Santo ele não vai falar com a gente. Tipo, como que a gente vai poder ouvir o Espírito Santo no nosso dia a dia, na hora que a gente for falar com aquela pessoa, for dar bom dia para aquele cobrador do ônibus, como que a gente vai estar cheio do Espírito Santo se a gente não se enche? Exatamente. Então, tipo, por mais que a gente não queira, a gente precisa fazer esse esforço, porque é necessário. A gente entende que aí sim é questão de vida ou morte. Só que aí não é uma vida carnal, né? É uma vida, tipo, uma vida espiritual. A gente precisa estar com o nosso espírito fortificado. A gente precisa estar com a nossa carne enfraquecida para o espírito estar fortificado. E a gente só vai ter isso tendo um relacionamento com o Pai. A gente só vai ter isso, tipo, vivendo o evangelho realmente que o Senhor nos chamou para viver. E a clássica, né? Eu não vou pra igreja porque eu não tô me sentindo bem hoje. Mano. Que conversa é essa? Não, pior que isso é uma desculpa que eu também já dei muitas vezes, Mas, tipo, onde é que a gente vai se sentir bem? Tipo, não tô indo pra igreja. Isso eu só vejo como desculpa, porque assim, não é que a igreja é um lugar que a gente vai pra lá, vai ser transformado. Não, a igreja, eu entendo que a igreja somos nós, então, tipo, a igreja é o corpo de Cristo. Mas obviamente, a gente vai se reunir em algum lugar para cultuar o Senhor. E o Senhor Jesus fala para que a gente faça dessa maneira. Então, tipo, qual o mandamento que eu não estou seguindo indo para a igreja? Eu estou seguindo o mandamento do Senhor Jesus. Então, quando eu falo que eu não estou bem, eu acho que quando eu não estou bem, a minha maior motivação foi ir para a igreja, mano. Tipo, não é que eu vou se transformar. Né? Exatamente. Tipo, eu não estou bem, mano, vou para a igreja, velho. Tipo, vou ficar fazendo o quê aqui? Aí que eu não vou ficar bem mesmo. Ou tipo, vai pro seu quarto, vai orar, tipo, vai falar com o Senhor, Senhor, não tô bem. Tem alguém melhor para falar, tipo, quando você não tá bem do que o Senhor? Não, tipo, o Senhor, ele tá, o véu foi rasgado, a gente tem contato direto com o Pai. Então, tipo,
só basta a gente querer, só basta a gente fazer o nosso papel, que aí sim o Senhor ele vai fazer toda a obra, enfim. Que aí sim o Senhor vai fazer toda a parte que é bem mais difícil do que a gente simplesmente fazer o nosso papel de cristão. Isso aí, muita gente tem dificuldade de se relacionar com Deus na semana, às vezes porque não sabe o que fazer. Eu não sei se você tem alguma rotina, como é que você trabalha as suas disciplinas espirituais. Conta aí, o que você faz? Como é que você ora, como é que você lê a Bíblia, como é que você faz o seu devocional. Sim. Para que as pessoas tenham um norte do que elas fazem na semana. Inclusive, assista aos episódios do podcast. Tem um monte, você vai lá, maratona lá o vídeo, tem um bocado. Você assiste 1, 2, 3 por dia lá, você vai se encher de Deus e deixa o like, não esquece. Fala aí pra gente. Então, por uma boa parte da minha vida, quando eu contei meu testemunho na parte que eu estava sem igreja, eu não tinha relacionamento nenhum com o Senhor, né? Então, eu tive que me readaptar, me reacostumar a viver dessa forma. E foi difícil, foi como se fosse uma reabilitação. E aí, muitas vezes eu tive que, ler forçado mesmo. Mas eu acredito que a gente tem que tratar isso como uma prioridade. A gente, é a mesma coisa que quando a gente vai se alimentar, quando a gente vai comer mesmo. Às vezes eu preciso comer mesmo quando eu não tô com fome. Porque eu sei que se eu não comer, não vai me fazer bem. Eu vou passar mal. E a mesma coisa com a palavra. Mesmo quando eu não senti vontade, eu preciso me alimentar da palavra. E eu entendi isso. Então eu sempre me cobrei acerca de tratar isso como uma prioridade na minha vida. Então eu tive que me reacostumar a ler a Bíblia. A leitura, assim, quando eu era mais menorzinho, eu sempre gostei bastante de ler, só que eu fui perdendo esse hábito. Então, eu fui me reacostumando. E, algo que me ajudou bastante foi fazer meu devocional com amigos. Então, eu tenho alguns amigos na minha igreja que eles viram o momento que eu estava passando e aí, eles não me deixaram sozinhos. E aí, foi muito top, porque às vezes eu não me sentia motivado para fazer o devocional e aí o outro chegava e falava, não, você tem que fazer, o que eu vi, isso aqui. E, isso acabava me motivando, isso acabava, caramba, da hora, eu vou ver isso aqui também, porque às vezes posso ter uma experiência diferente. E isso me ajudou bastante, me ajudou muito, porque, enfim, eu fui ter o hábito, aí fui começar a ter o hábito de entender realmente que isso era algo que era necessário. Oração é a mesma coisa, oração, eu tinha muito pouco costume de orar. E aí, eu fui começando a me cobrar. Então eu sempre via meus amigos também, eles orando em tudo que fosse fazer, vou viajar, vou orar, vou comer, vou orar. E é realmente isso, mano, eu tenho pra mim que antes de tudo orar, velho. Então, sei lá, vou comer essa comida aqui, eu vou orar, vou agradecer ao Senhor. E é realmente isso, oração é uma conversa que a gente tem com o Pai, então, não é algo padronizado, não é meu Deus, ó Senhor, tem que falar de uma maneira formal. Não, eu acredito que, Pai, eu não tô bem, me ajuda nisso, isso. E essa é a oração. E algo também que me ajudou bastante, e tem me ajudado bastante, é a questão do jejum, que eu volto a pregar a clicar nessa tecla, porque é importante a nossa vida de jejum para com o Senhor. Porque quando nós estamos em jejum, a gente está com o intuito de fortificar a nossa carne, de fortificar nosso espírito para enfraquecer a nossa carne. E aí nisso aí a gente tá, falando com o inimigo é guerra, mano. E aí, mas é muito importante a gente ter essa vida de jejum, para que a gente possa ter o nosso espírito fortificado, para que a gente possa, aí sim, ter um relacionamento melhor e, cada vez mais constante com o Senhor. Claro, enfim, vamos ter nossas falhas, porque nós somos seres humanos, nós não somos perfeitos, mas eu acho que a gente não pode ficar focado nisso. Acho que a gente tem que ter uma vida devocional e focar em estar perto do Senhor, estar diante do Senhor. E é isso. E o jejum nos ajuda a buscar Deus, né? Porque quando a gente entra no processo de jejum, parece que as coisas perdem a importância, né? Porque exatamente. Você tá com fome. A única coisa que você quer é um pão seco, aí qualquer coisa que você tá com muita fome. Quando você tá naquele ambiente, as coisas perdem a importância. Você não quer mais saber de nada. Aí o que você lembra? Da única coisa que é importante, que é Deus. Exatamente. Então, a gente faz jejum para buscar a Deus. Esse é o propósito, buscar a Deus. Por muitas vezes eu fazia jejum por alguma coisa específica, eu fazia jejum por alguma pessoa, por aquela pessoa que está doente, e isso é o secundário, isso é a consequência do ato. Quando você busca a Deus, não só no jejum, mas qualquer outra coisa, você ama a Deus sobre tudo, faz tudo para Deus,
O resto é consequência. Exatamente. Então entre no processo de jejum com a motivação correta. Buscar Deus, você vai ver como que o negócio é diferente. Né? Exatamente. Tipo, a gente tem que entender que, meu, a gente vive pelo Senhor, velho. Tipo, não é por bens materiais ou por coisas emocionais que a gente dá valor. Não, meu, é o Senhor, velho. O Senhor, Paulo fala, né, que tudo aquilo comparado à glória de Deus é lixo. Tipo, ele considera lixo. E olha que ele teve muita coisa. Exatamente. Tipo, e Paulo, ele foi um cara que, meu, ele levou o Senhor para as nações e, mano, de verdade, Paulo é um cara que eu me inspiro muito na Bíblia. Todos nós. Porque, enfim, e aí a gente tem que entender que a nossa vida com o Senhor é o que mais importa. Tipo, o Senhor é o centro de tudo, meu. A gente tem que realmente colocar o Senhor como, tipo, no topo da pirâmide, acima de tudo. E muitas vezes a gente coloca outras coisas como nosso Deus. Acima né? do... Exatamente. Tipo, às vezes é um carro, sei lá, por exemplo. Ou às vezes é dinheiro. Muita gente coloca o dinheiro como um Senhor para sua vida, né? Não que dinheiro seja ruim, mas, tipo, a gente tem que entender que o Senhor é o dono do ouro e da prata. E o Senhor, tipo, é quem... É só o que a gente precisa. É entender que é secundário. Exatamente. Que o tudo sem Deus é nada. E o muito com Deus... Muito sem Deus, oh meu Deus. O muito com Deus é nada. E o pouco com Deus é muito. Então, tipo, é o Senhor. Tudo depende do Senhor. É o Senhor que está à frente de tudo na nossa vida. Você falou um negócio sobre os amigos que é bem importante, né? Porque falar sobre amigos, sobre aquelas pessoas que te trazem para perto. E quando nós andamos com pessoas que são discípulos de Jesus, que amam a Jesus, eles nos influenciam a querer Jesus também. Exatamente. E quando a gente caminha com pessoas que não querem isso, elas nos fortalecem para outro lado. Então a grande importância de ter pessoas que nos trazem para perto de Jesus. Sim. E o Senhor, ele fala, né, para que a gente não ande só. Para que a gente caminhe, porque quando um cair, o outro vai nos levantar. E é realmente isso. Só que a gente tem que também ter cuidado com pedras de tropeço, né, que é citado na Bíblia também. Porque, obviamente, se eu não tô bem, eu não vou ficar falando para todo mundo. Porque isso aí pode não me fazer bem também. Mas eu acredito que o relacionamento com o Senhor é muito importante. Só que também, mas tipo, e também é importante que a gente tenha um relacionamento com as pessoas à nossa volta, tipo, com nossos irmãos em Cristo. Sim. Porque eles vão nos ajudar a nos fortalecer também. Eles vão nos fortificar. Quando a gente estiver desanimado em algum momento, vai chegar um irmão meu, um amigo meu, ele vai chegar, não desanima, o Senhor Jesus, ele passou por isso, isso e isso, ó. Você pode passar por isso também, porque o Senhor, ele está contigo. E isso é uma amizade com Deus, isso é uma irmandade com Deus. Eu acredito que o Senhor, ele coloca pessoas em nossas vidas, e quando o Senhor coloca essas pessoas em nossas vidas, realmente vai ser para o nosso bem. E a gente tem que desfrutar dessas amizades que o Senhor coloca pra gente. O Davi, ele é uma amizade que eu tenho, que o Senhor colocou pra mim. O Davi que veio aqui no podcast. Porque eu entendo que o Senhor, ele ministra no meu coração através do Davi. E não só ele, como muitos outros amigos que eu tenho também. Então é muito importante que a gente tenha essas amizades, que a gente tenha amigos que nos façam bem, para que nós possamos permanecer e buscar o Evangelho ainda mais. É isso. Exemplo de liderança de Jesus, né, com os discípulos. Tem uma parte lá que ele manda uma caravana de 70 pessoas para pregar o Evangelho lá, e ele fala, vai de 2 em 2. Sim. E, exatamente. Vai de 2 em 2. Um ajuda o outro. A gente vê Pedro e João andando junto direto. A gente vê Paulo e Barnabé andando junto. Lá em Atos. E ali você vê. Às vezes um falava, às vezes outro falava, um fazia mais, só que o outro tava ali na retaguarda, igual a gente vê Pedro sempre na ação. Só que João tava ali junto com eles. A gente vê, mas tava ali, caminhando lado a lado. E não quer dizer que, tipo, Pedro era mais importante que João, né? Exatamente. Não, tipo, os dois tinham seus papéis cruciais. Tipo, um era tão importante quanto o outro. Só que aí a questão de, tipo, o ministério, às vezes as pessoas têm diferentes ministérios, mas apenas uma missão. Exatamente. Agora a palavra do que a Senhor missão nossa é única. Exatamente. Todos nós somos missionários, né? Enviados por Deus. Ou impostores. É verdade, verdade. Mas enfim, eu acho que essa vida que nós precisamos ter com Deus se resume em, tipo, relacionamento com o Senhor
e com as pessoas que nós precisamos ter perto da gente. E falando de relacionamento, só para não perder o gancho do João, o dele era tão profundo com Deus, que ele simplesmente teve a visão do Apocalipse. Então, olha como é que é, tipo, o Senhor revelou para João como é que ia acabar, tipo, aqui na Terra. E, tipo, a gente pode ter isso. Algo que me impacta muito quando eu estava lendo Atos é que o Senhor, Jesus falou depois da morte dele, que, antes, né, que coisas maiores farão os discípulos, farão as gentes, né. E aí, tipo, é muito louco, porque a gente vê em Atos, tipo, as pessoas querendo chegar simplesmente na sombra dos apóstolos, assim, só para serem curadas. E a gente pode ter acesso a isso também. Tipo, o Senhor, ele pode fazer com que nós sejamos dessa maneira também. Porque o Senhor, ele nos deu o Espírito Santo para que a gente possa agir no nosso meio, agir no nome de Jesus. Enfim, eu sempre peço isso para Deus, sempre peço para que eu seja usado, uma ferramenta utilizada, para que eu possa levar a palavra dele de formas assim que não precisa nem ser de formas, sei lá, nunca vistas, mas de formas que sejam para as pessoas muito impactantes. E, enfim, eu acho que quando a pessoa é impactada, quando a gente acerta aquela flecha no coração da pessoa, aí já era, né? Não tem o que fazer. A gente vê o resultado da intimidade com Deus, né? Quando você lê o livro de Apocalipse, que honra. O que ele viu, imagina, você tá ali num lugar e Deus simplesmente mostra uma visão daquela, ele vê todas aquelas coisas. Isso é sensacional, cara. Isso é sensacional. Né? Tipo, eu pelo menos não me sentiria constrangido a ponto de, tipo, mano, o Senhor, ele confiou a mim essa visão de como que vai acontecer isso, porque simplesmente, tipo, eu tive um relacionamento com ele. E é isso que a gente tem que buscar, mano. Tipo, a gente tem que buscar um relacionamento com o Pai a ponto de, tipo, o Senhor ser o seu melhor amigo de todos, tipo, ser o seu porto seguro. Porque aí sim o Senhor, ele vai nos revelar os segredos que ele conta na Bíblia, né? Que, enfim, ele revelará os segredos dele pra gente. Então, enfim, eu acredito que a gente precisa ter um relacionamento e mergulhar cada vez mais profundo. A gente sempre tem algo mais é como se fosse um oceano, a gente sempre tem algo mais a descobrir, se aprofundando mais. Então, tipo, o evangelho, ele não é paradão, o evangelho, ele, tipo, não é... O evangelho é simples, mas, tipo, o evangelho, cada vez que a gente vai tendo mais experiências com o Senhor, a gente vai entendendo cada vez mais que, tipo, é isso que a gente precisa viver. E não importa o que o mundo nos oferece, tipo, a gente entende que o mundo não é nada, o mundo, ele vai ser sempre uma ilusão. Porque o Senhor Jesus, ele morreu por nós naquela cruz, tipo, tá tudo voltado para isso. E a gente tem nas nossas mãos o poder para salvar o mundo. Exatamente. A mensagem do Evangelho. E conta pra gente o trabalho que vocês estão fazendo na faculdade lá. Então, como eu tinha dito, foi algo que o Senhor colocou no nosso coração, né? O Senhor, ele sempre, desde que eu cheguei na faculdade, eu cheguei nesse ano, lá no Senac, desde que eu cheguei lá, tipo, eu chegava do trabalho, e lá é ensino médio de faculdade, né? Então eu sempre via o pessoal do ensino médio saindo e chegando o pessoal da faculdade. E aí, desde que eu entrei lá, eu sempre ardeu algo no meu coração, falando, essas pessoas precisam de Jesus, essas pessoas, elas precisam encontrar o Senhor Jesus. E aí eu sempre orei para que o Senhor, ele me desse um meio, ele me desse uma estratégia para que eu pudesse levar essa palavra. E aí, da mesma forma, o Senhor, ele agiu no coração dos outros integrantes da célula também, né? Para que eles também tivessem esse mesmo desejo, esse mesmo sentimento que eu. E foi aí onde a gente fundou essa célula lá. Inicialmente a gente tinha a ideia de criar um Pockets. Para quem não sabe, Pockets é um mini culto, né, na faculdade. Só que a gente entendeu que era melhor que a gente tivesse esse movimento de célula, porque é onde as pessoas seriam cuidadas de verdade. E, enfim, aí a gente, durante as nossas férias, nesse semestre agora, a gente teve esse planejamento todo. E aí, quando voltou as nossas aulas nesse semestre, a gente iniciou com as células. É muito louco ver o Senhor agindo, porque a gente iniciou, tipo, foi só uma ideia que o Davi teve, que ele compartilhou comigo, e aí a gente, movendo algumas pessoas da nossa sala, da nossa igreja, chamou, enfim, beleza. Aí, hoje ver que, tipo, já tem mais de 20 pessoas, se não me engano, no grupo, tipo, é o Senhor que tá agindo. E o Senhor tem muito mais para agir. Duas experiências que eu tive lá na célula, que foi muito louco, que isso me impactou bastante, apesar de ser bem simples, foram em 2 dias. Em um dia, duas pessoas, acho que era um menino, não sei se eles eram irmãos ou alguma coisa, eles são ou amigos, um menino e uma menina,
que chegaram vendendo uma bala house pra gente. E aí, tipo, a gente tava na célula nesse momento. E aí foi muito louco. Eu falei, meu, a oportunidade que o senhor tá dando pra gente aqui. E aí, enfim, quando eles vieram oferecendo a bala, eu falei, meu, quer saber, eu vou comprar. Eles só tinham 2 balas pra vender. E aí eu falei, meu, eu vou comprar essas 2. Aí eu comprei essas 2 balas. E aí eu cheguei neles e perguntei, vocês acreditam em Deus? E aí a menina falou que acreditava, o menino falou que, tipo, ele acreditava, mas não acreditava, Aí eu falei, meu, legal, meu, que o Senhor abençoe o dia de vocês, qualquer dia, se vocês quiserem, podem colar aqui na célula, e é isso. E, tipo, eu acredito realmente que a vida deles foram impactadas ali, tipo, eles falaram, meu, esse pessoal é diferente, não é como qualquer outro estudante que tava lá conversando. Tipo, esse pessoal, eles se importaram, se interessaram com a gente. Já anotou a dica aí do evangelismo? Então. Quando você for evangelizar, leva dinheiro. Porque se você for, mano. Porque se você for comprar, ele é obrigado a te escutar. Exatamente, é verdade, exatamente. Tipo, se você tá vendo que a pessoa não quer te escutar, meu, compra dela, mano. É isso mesmo. E aí no outro dia também foi a mesma coisa, tipo, chegou uma menina, só que ela não era a mesma menina, tipo, ela tava vendendo, não lembro o que ela tava vendendo, mas ela tava vendendo doces, brigadeiro e beijinho. E aí, tipo, só tinha uma caixa também, de novo. E aí, tipo, ela chegou, tô vendendo essa caixa. E eu falei, meu, eu quero comprar de novo. Não vou ficar comprando sempre também, porque, enfim, senão... Mas eu sempre vi que isso era uma oportunidade que o Senhor estava colocando no nosso meio. E era por isso que a gente estava pedindo. Então, esse movimento de célula, eu vejo que o Senhor ele tem ministrado aos nossos corações bastante. Ele ainda há de agir com as pessoas dessa faculdade, porque esse é o nosso intuito. Que as pessoas dessa faculdade elas tenham a sua vida impactadas para que possa haver um avivamento naquela faculdade. Para que aquela faculdade ela possa realmente entender que o Senhor é o Senhor e Salvador da nossa vida. Enfim, e aí é muito louco, porque a gente está tendo esse movimento, a gente entende também que todos que estão integrando nessa célula são líderes de treinamento, então todos nós estamos sendo preparados para levar o Evangelho do Senhor através dos nossos dons e talentos, enfim, tudo aquilo que o Senhor dá para nós. Então essa célula é uma forma que o Senhor está nos preparando para levar também. Então além de nós levarmos para as pessoas, é algo que o Senhor está nos preparando para algo muito maior também. Eu acredito, eu creio nisso. E, enfim, está sendo bênção essa célula, meu. Eu acredito que o Senhor ele ainda fará muito mais. Está só no começo. E não depende só, não é sobre as pessoas que estão nessa célula, mas sim sobre o Senhor, né? Então, se o Senhor está no centro e se nós estamos com foco total no Senhor, o Senhor ele vai agir. Com certeza. E é muito louco, porque está sendo muito bom. Como que vocês fazem ali o momento em si, o culto, a célula? Como é que vocês fazem? Já para deixar de ideia o pessoal que está assistindo, às vezes está na faculdade e falou que queria fazer alguma coisa aqui. É muito louco. Mas eu não sei o que fazer, entendeu? Sim, a gente, como eu falei, a minha faculdade é ensino médio e faculdade. Então, na parte da tarde tem o pessoal do ensino médio e aí quando acaba, o pessoal da faculdade começa. E aí nesse meio tempo que a gente faz essa célula. Então, o pessoal do ensino médio ele sai às 6 horas e o pessoal da faculdade entra às 7 horas. Então, das 6 às 7 a gente faz essa célula lá numa praça que a gente tem. É na praça principal que tem. Então todo mundo pode ver a gente, todo mundo passa por lá. E aí, enfim, é claro que a gente até chegou a pedir permissão para a faculdade, a gente podia tocar, enfim, chegar nas pessoas, a faculdade não permitiu, a gente entende também que a faculdade ela é uma autoridade, né? A gente respeitou, mas não nos impede de falar acerca da palavra entre nós e as pessoas possam ver. Então a gente, das 6 às 7, todas as quartas a gente faz uma célula lá. E aí as pessoas estão vendo, o movimento está acontecendo. E o povo curioso, não pode ver um bolinho de gente conversando. E é muito louco, porque tipo, durante a célula assim eu vejo o pessoal passando assim, principalmente o pessoal do ensino médio, que é mais curioso. E aí eles passam assim, eles ficam olhando. Aí eu fico só vendo assim e falando, Senhor, eita, olha só. Tipo, corações sedentos, sabe? Enfim, mas o Senhor ele vai agir. Mas é muito louco, para você que está estudando, até na escola ou na faculdade, eu aconselho que você se permita ser uma ferramenta. Às vezes não vai ser um movimento de célula que você vai fazer, mas se permita ser uma ferramenta, né, do Senhor para levar o Evangelho, porque o Senhor ele vai nos usar de diferentes maneiras. E nem sempre vai ser uma célula, às vezes tipo, vai ser só com uma pessoa. O que ele chama de célula, se quiser chamar de pequeno grupo. Isso, também, é porque a gente fala célula. Se você quiser chamar pequeno de grupo. Culto na praça da faculdade, isso. é a mesma coisa. Exatamente. Então é só o jeito de falar. Exatamente. É porque como a gente fala célula, eu tô acostumado a falar célula, e sim.
Mas é um pequeno grupo, é onde a gente tem um tempo que a gente cultua o Senhor. Então, se você tem essa oportunidade de levar a palavra, o evangelho para as pessoas da sua sala, que seja, faz isso. Você tenha certeza que, tipo, o Senhor, Ele quer que você seja uma ferramenta, Ele quer que, tipo, você, leve o evangelho e seja alguém utilizado por Ele para que alguma vida possa ser alcançada. Se uma vida for alcançada, já vale a pena. Com certeza, já valeu sempre. Exatamente. Inclusive, a gente está aqui por uma vida, que seja. Se você qualquer pessoa que assistir esse vídeo e se sentir tocado, o nosso trabalho está concluído. Exatamente. E, o evangelho, ele está em nossas mãos. A gente tem nas mãos dele. No mundo, a gente falar de novo do dia a dia, que é o que a gente vive. No seu trabalho, você precisa ser esperto e aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. O Brenner falou sobre oportunidades, sobre ver a oportunidade e colocar a mensagem do evangelho ali. Sim. No trabalho, no dia a dia, você vai ver as mesmas pessoas todo dia, cara. Todo dia você vai estar ali com as mesmas. Você não precisa ser apressado. Você não precisa pensar numa corrida de 100 metros. Você tem uma maratona inteira para percorrer. Então vai aos pouquinhos, espera a oportunidade que vai surgir. Quando qualquer tema próximo a Deus entrar, já era. Aí a pessoa já olha para você e explica isso aqui. Aí você chega lá, você contextualiza e dá um jeito de mostrar Jesus para essas pessoas. Exatamente. E às vezes a gente fala isso, a gente prega, a gente grava vídeo e a nossa mente sempre tende a falar, não fez efeito. A nossa mente sempre fala assim, isso aqui não foi nada, mas tem efeito. Você começa a perceber isso, que depois a mensagem, a semente foi lançada e depois você vê pessoas querendo buscar, querendo entender como é que funciona isso, querendo se aproximar de Jesus, é isso. E isso aí que você falou é muito louco, porque foi até um testemunho que foi dado na célula, no nosso pequeno grupo lá na igreja, no caso, de um amigo nosso. Ele estava postando sobre o evangelho, ele sempre tem um hábito de postar nas redes sociais dele. E aí ele trabalha com um cara, e aí tipo, esse cara, pra ele não fazia ideia, enfim. E ele sempre via esse cara postando alguma coisa, e aí tipo, não sei o que aconteceu, teve alguma hora lá que ele tava cantando alguma música secular, uma música tipo, sei lá, uma música internacional. E aí, tipo, o cara do trabalho dele falou, você não é crente que está cantando essas músicas? E isso foi muito louco, porque ele conseguiu ver que o cara, ele tava vendo, ele tava, tipo, testemunhando algo que ele tava postando lá nas redes sociais, só não tava se manifestando, não tava falando. E aí, tipo, o testemunho que ele tava dando, foi muito louco, porque ele falou, olha só como que a gente exerce o papel de influência sobre as pessoas. Tipo, e a gente às vezes nem vê, mano. É muito louco, porque todo mundo tem um papel de influência em alguma área da sua vida. Então, em alguma área da sua vida você vai exercer influência. E aí, tipo, você tem que tomar muito cuidado para que você age de uma maneira que você dê um bom testemunho, né? Às vezes você não tá dando um mau testemunho, mas às vezes, tipo, o inimigo só vai pegar aquilo pra, tipo, te acusar. E aí, enfim, só vai ser uma brechinha que ele vai utilizar pra, tipo, te derrubar. E é muito louco. Então, enfim, eu acredito que mesmo que você não ache, tem alguém te observando ali que tá falando, caramba, essa pessoa aí, sabe? Então, tipo, você tem um papel de influência, você exerce um papel de influência e você tem que levar o evangelho para esse papel, para essa influência que você tem. Então, tipo, se alguma pessoa, se é na escola, por exemplo, leva. E isso que a gente está falando não é uma dedução nossa, isso é Bíblia. Sim. A Bíblia fala que nós estamos rodeados por uma multidão de testemunhas, isso é fato. Você falou que é cristão, ou você postou que é cristão, já tem uma postura. Você tem e as pessoas, você se torna um alvo. E o pastor coloca essa frase, exatamente. Você se torna um alvo, e é fato. Qualquer coisinha que você sair do eixo já era. Inclusive, esse é o maior empecilho da gente conseguir pregar o evangelho hoje, o mau comportamento dos nossos irmãos. O mau comportamento da igreja é o que mais atrapalha as pessoas quererem Jesus. Exatamente. Porque elas até querem Deus, mas elas não querem a igreja. Aí eu fico doido. Eu falo, não, calma aí. Não tem como. Por que você não consegue ver Deus na igreja? Aí, por que? Eu faço essa pergunta, por quê? Será que nós, como igreja, estamos mostrando o Deus que nós servimos? Ou nós estamos mostrando outro Deus? Porque se ele não está vendo Deus na igreja, tem algum problema. É verdade, tem alguma coisa errada com a igreja. Tem alguma coisa errada. E quando a gente vai pregar o evangelho na rua, é o que a gente escuta o tempo todo. O tempo todo. As pessoas, não quero saber de igreja, mas Deus, eu tenho Deus acima de tudo, eu oro todo dia. Não, mas calma aí, tem alguma coisa errada aí acontecendo.
O que você tá vendo? Aí eles já começam a falar, ó, porque o fulano fez isso, o pastor roubou não sei quem aqui. Aí você vê que a nossa dificuldade hoje, a gente tem que tratar mais a igreja, se preocupar mais em a igreja cuidar do povo. Exatamente. E não pensar somente em levar o evangelho. Aí, em vez da gente estar se reunindo como igreja para falar assim, onde a gente vai pregar hoje? O que a gente vai fazer? Vamos pregar onde? Fazer culto aonde? Vamos fazer célula onde? A gente está preocupado em fazer com que as pessoas sejam mais bem comportadas, vamos dizer assim. Eu acho que, tipo, realmente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, mano, isso é testemunho. Tipo, se você tá, eu tô lá na igreja, no domingo tô pulando isso, só que aí na segunda eu vou lá pra escola e aí, tipo, sei lá, não, velho, tipo, você tem que viver uma vida realmente. E aí, é isso, tipo, as pessoas, o inimigo, na verdade é o inimigo ele só vai esperar uma brecha pra chegar e você, mas você tá fazendo isso, você não falou que você é crente, você tem que ter uma postura. E é realmente isso, a gente tem que assumir uma postura. Então, sei lá, se às vezes vem alguma brincadeira, a gente tem que cortar, tipo, é necessário. Ou se vem alguma situação, a gente tem que colocar o Senhor na frente dessa situação, porque a gente como cristão, a gente assume um alvo que a gente coloca nas nossas costas, e o inimigo, ele vê esse alvo aí, tipo, e ele vai querer sempre nos atacar. Então, tipo, é muito importante que a gente tenha uma postura de realmente cristãos. E aí, muitas pessoas até acabam, tipo, achando que a gente vai colocar uma máscara só para parecer cristão. Não, tipo, realmente é um viver. Eu acho que a gente precisa viver o evangelho para que a gente possa dar um testemunho. Mas algo muito louco também é que, tipo, olhando pela visão contrária, muitas pessoas acabam olhando para, sei lá, tô numa igreja, eu vou estar com o meu coração voltado a homens. Então, por exemplo, se um pastor ele peca, por exemplo, se meu coração está voltado a homens, eu vou me frustrar, eu vou querer sair daquela igreja. E aí, tipo, humanos são falhos, alguém vai falhar alguma hora. A gente tem que estar com o nosso coração voltado a Deus, porque esse sim, o Senhor nunca vai nos frustrar. Agora, humanos, se a gente estiver, tipo, com perspectiva em humanos, com pessoas, aí sim, a gente pode ter certeza que uma hora a pessoa vai falhar com a gente vai se decepcionar. Então, assim, é uma via de mão dupla. Só que eu acredito São vários problemas e várias soluções. Exatamente. Então, tipo, e aí como que a gente vai ter o nosso coração voltado ao Senhor? Ter um relacionamento, voltando para aquilo que a gente falou tudo. Então, tipo, tá tudo baseado nisso. É o começo de tudo. Exatamente. Então a gente precisa entender como que é o Pai. A gente precisa, tipo, ter um relacionamento com o Pai para que a gente possa ter o nosso coração voltado a Ele e aí para que todas as outras coisas não se tornem nada diante dele. Entendeu? E esses problemas aí de igreja igual o pastor, é que o problema é que muitos pastores, eles alimentam isso. Eles alimentam as pessoas a olharem para ele como se ele fosse Deus. Isso é uma falha que a igreja tem. Entendeu? Aí complica, porque igual a gente está falando de uma mentalidade madura da igreja, só que a gente vê, e às vezes não acontece isso em várias e várias igrejas. Aí a gente vai ter que fazer um programa aqui só para combater heresia e debate teológico. mas é isso aí. Eu queria te agradecer, Brenner, por contar a sua história, foi maravilhoso. Muito bom mesmo, cara, ouvir de você. Ver jovens me alegra muito. E faculdade. As pontas da sociedade, né? Os influenciadores da sociedade. E eu ando percebendo que Deus ele tem direcionado os seus servos para essa área. Pessoas se formando em várias e várias áreas e cristãos. Para influenciar o mundo nas pontas da sociedade. Eu acho que no futuro que a gente está vivendo, no futuro que vamos viver de tecnologia, de movimentação de dinheiro e de tudo isso, os discípulos servos de Deus têm que estar envolvidos nesse meio. Tem que ter cristão advogado, tem que ter cristão médico, tem que ter. E eu percebo que Deus já está movendo. E o seu trabalho na faculdade reflete muito isso. De pessoas que vão aprender, vão se especializar em uma área, mas essa área vai ser parte do propósito de pregar o evangelho. Então, a premissa pregue o evangelho. Você citou aqui, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Isso é para todos. Repito, todos têm que pregar o evangelho. Agora, aonde você vai pregar esse evangelho, qual será a sua profissão, talvez você tenha um propósito específico. E a faculdade vai ajudar nisso. Exatamente. Mas é isso. Eu também agradeço pela oportunidade. Acho que eu nunca tinha participado de um podcast, mas eu acredito que o Senhor ele age de formas que a gente nunca vai imaginar, né? E que em nome de Jesus o meu testemunho possa servir de inspiração para
para outras vidas também, e que outras pessoas possam ser impactadas através do que eu disse. E, enfim, curti muito, eu já tinha visto alguns episódios, né? Curti muito esse movimento também, acredito que esse movimento ainda irá alcançar muitas vidas, se não já alcançou, acredito que já tem alcançado muitas vidas. Então, enfim, só agradecer ao Senhor por essa oportunidade, porque o Senhor ele faz acontecer tudo. Enfim, só colocarmos o Senhor no meio de tudo que, enfim, ele vai dar certo. É isso aí. Exatamente. Glória a Deus. Obrigado, irmão. É nóis, viu? Você que chegou até aqui, curte, compartilha esse vídeo e não esquece, você acabou de ser incendiado pelo amor de Jesus. Um abraço. Amém. E até a próxima. Glória a Deus.